E a coisa que sempre digo, uma dica, né, de cultivo, é sempre importante. O que é importante? Umas 4 horas de luz solar, tem que ter. Se você não tiver uma boa claridade e umas horas de sol, a planta vai adoecer com facilidade. Uma terra boa. Não adianta... Gil, está escrito aqui no saquinho, terra boa. Não acredite, tá, gente? O que está escrito lá, terra boa, não nasce nem rúcula. Se você fala assim, rúcula, por que a rúcula? Porque a rúcula dá em qualquer tipo de terra. Não nasce, por incrível que pareça. Se nasce, morre. Só para imaginar, de algumas terras que a gente compra aqui em São Paulo. Então não adianta, tem que ser terra boa mesmo. O que é terra boa? É uma terra, mesmo que você vai para o interior, pessoas que... Todo mundo aqui vai para o interior. Você vai lá para o interior, vai para o meio do mato, né? A primeira camada que a gente tem de solo, a gente pode tirar com folha e tudo. Aquilo é legal. Uma outra coisa que a gente poderia fazer a própria terra. Olha, eu tenho vasos lá que eu nunca coloquei adubo. Mas o que eu fiz? Eu peguei as folhas secas, amontoei e deixei apodrecendo. Você pode até colocar um saco de lixo em cima e molhar o calor, colocar no sol, ele apodrece muito rapidamente. E vai dar uma terra. Terra de quê? De folha. Né? Quer dizer, matéria orgânica pura, né? A planta vinga que é um espetáculo, né? Ela vai funcionar como terra, mas tem que estar podre. Não tem jeito, tem que apodrecer. Então você pode também, colocou a terra boa, depois tem que fazer o quê? Nunca colocar, a gente vê sempre os vasos pelados em cima, né? Não é para colocar o vaso pelado, né? Porque a terra, ela vai morrendo. Ainda mais se estiver no sol. O sol vai matando os micro-organismos. O que a gente tem na mata? A gente tem uma camada de matéria orgânica. Então, ao redor dos vasos, é legal assim, descascar nozes, amendoim, coisas, cascas secas, né? Coloca uma camada em cima, né? Gilson, posso colocar casca de melancia, casca de melão? Você sabe que... mito ou ajuda? Não, ajuda porque tem cálcio, né? É um micronutriente para a planta, né? Que é importante. Os 3 nutrientes mais importantes para a planta é o nitrogênio, depois você tem o fósforo e você tem o potássio. São as 3 coisas que são... Por isso que a gente tem a história do NPK, né? Mas nas folhas você tem tudo isso. Então você pode ter mais... Por exemplo, casca de banana é rica em potássio. Então você tem as coisas assim que você vai tendo no dia a dia. Você pode cultivar até, por exemplo, colocar nos vasos um pouco de feijão e deixa ele nascer. Quando ele nasceu, está lá um pouco alto, você tira. Ele é rico em quê? Nitrogênio. Olha que coisa interessante, né? Então você pode até plantar nos teus vasos um pouco de nitrogênio, um pouco de feijão, fradinho, né? Ele nasce rapidamente, ele cresce e vai tomando conta do vaso. Quando ele estiver um pouquinho alto, o que você faz? Você vai lá e corta e joga em cima do vaso. Ele vai secando nitrogênio para a terra. Ele capta nitrogênio, né? Então ele vai formar bastante nitrogênio naquela terra. Então a gente tem que ter nutriente. Então sempre cubram o vaso, né? E aí, por que, Gilson, cobrir o vaso? Porque essa cobertura de matéria seca, de folha, né? Ele vai decompondo, vai apodrecendo lentamente, não fede dentro de casa, por exemplo. Por isso né? que você falou da Uma melancia, sacada, né? Que vai pode feder. pôr melancia? Pode, mas Pode. imagina o quanto Imagina. de bichinho. Fede, vai ter rato, vai ter um monte de coisa, mosca, inseto, né? Vira uma coisa nojenta. Se você tiver na roça, por exemplo, a gente vai lá e faz o quê? Fica um buraco, faz um buraco, coloca ali em terra, tudo bem, não tem problema nenhum ali se tiver, ele vai apodrecer normalmente, né? Meu irmão que estava falando assim, né? Gilson, a gente não enterra nenhum lixo perto de planta, porque produz muito gás, né? E esse gás acaba contaminando a planta, comprometendo. Então o que eles fazem, né? Eles fazem um balde, né? Um balde todo furado, ele vai lá, ele coloca aquele balde perto da planta destampado. Ali, uma pequena camada de cobertura seca em cima, né? Que aí vai mantendo, né? Aí ela vai apodrecendo, Aí quando estiver podre, ele vai lá, puxa o balde, deixa toda a matéria orgânica ali, cobre, agora tem adubo. Aí você não contamina a planta. Olha que coisa interessante, né? Então você pode produzir. É aquela história que a gente tem aqui, o pessoal faz muito humus, né? Naquelas latas, né? Naqueles baldes, né? Então você faz esse processo, retira o chorume, você tem lá a matéria orgânica direitinho, bonitinha, decomposta, né? Você não contamina a planta, né? Mas se for para fazer em pequenas quantidades no interior, né? Minha mãe é craque nisso, né? Tem muita gente que tem aqui a bendita da churrasqueira, né? Faz um churrasquinho lá, coloca carvão, sobra o quê? Cinza, né? A cinza, o que ela faz, né? A cinza é como faz o calcário, ela desacidifica o solo.
Então você pode colocar junto. Minha mãe coloca cinza, aí coloca lá o lixo normal das folhas e coisa, e enterra perto de uma planta, um pé de figo, por exemplo. Aquele pé de figo que ela colocou lá, o balde dessa matéria orgânica e cinza, aquela figueira lá vai produzir uns figos maravilhosos na produção, na safra seguinte, né? Então, você vai adubando ela vai adubando uma por uma, né? Aquela já adubei, essa já adubei, essa já adubei, vai adubando a próxima, né? Então vai fazendo dessa forma, mas ela enterra um pouco mais longe, né? E as plantas buscam os nutrientes, ela não tá nem aí, né? Ela vai buscar. A raiz vai. É. Aqui em São Paulo a gente vê muito assim, nesses garden, né? Que é onde a gente consegue, o pessoal aqui de São Paulo consegue ter acesso às plantas, aqueles cascalhos de árvore. Não sei se você já viu, usa muito em decoração. É casca, né? Isso, para cobrir os vasos. Isso. Esse já não tem a mesma vitamina, nem proteína, depende, porque tem algumas cascas que são muito pobres, né? Mas é matéria orgânica. Sim. Então você pode cobrir com aquilo, você pode cobrir até com pedra. Brita, por exemplo. Eu posso colocar uma camada de brita. Por que, Gilson? Porque vai manter a umidade. Mas se eu colocar uma folha em decomposição, uma casca, melhor, pedaços de árvore, num vaso posso colocar, às vezes fica bonito de ver, né? Você vai para o interior, você pode pegar galhos, né? Colocar todos os galhos em cima do vaso, né? Porque o galho vai se decompondo em contato com a terra, né? E ele vai protegendo, aquece, mas não aquece a parte de baixo, não mata o micro-organismo, então a planta cresce com facilidade. Justo para todas as plantas? Pode, que nem muita gente faz com casca de ovo. O que o pessoal faz para não feder? Pega a casca de ovo, enfia no forno, torra ela. Lavou, torrou, né? Sim. Torrou, ele vai lá no liquidificador, liquidifica, vira um pó. Aquele pó é o quê? Cálcio. Eu posso colocar um pouco de cálcio em cada planta? Pode. Funciona. Sabe que eu já bem. vi muito pessoal colocar em planta também? Em borra de café. Tem gente que não gosta porque, assim, o café ele é ácido, né? Então, se eu acidifico demais a terra, eu não produzo quase nada. Altera muito o pH, né? Isso. Tem gente que, por exemplo, evita a casca de laranja, porque é ácida, né? Então, eu vou ter um ácido forte ali naquela terra. E a laranja é um pouco pior, né? Você sabe que a laranja, ela é uma planta que ela é muito desgramada. Ela mata ela da mesma espécie. Ela produz um fitoquímico, né, que a gente chama de alelopatia, né? Produz substância para inibir o crescimento de qualquer outra planta por perto. Caramba. Então a gente tem que tomar cuidado com as laranjas. As laranjas são bem danadas, né? Laranja, limão, né? Vocês podem ver. No interior, você planta a laranja perto. Nos primeiros anos produz, depois não começam a produzir mais. E geralmente aquela parte onde elas ficam mais próximas é a parte mais afetada. Você tira um pé de laranja, você tira um pé de laranja que ficou alguns anos ali, você vai ver que vai demorar vários anos para ter um mato normal, que não cresce, porque ela tem substâncias que impedem que outras plantas cresçam. Essas substâncias devem alterar a micorriza, que seria a flora do vegetal. Altera tudo, ela impede mesmo o crescimento, ela mata. Ela então, causa uma desbiose vegetal. Com certeza. É uma planta que não é... Você sabe que tem plantas, né? As pessoas não fazem nem ideia, né? Se você colocar no Google aí, espatódia, né? A espatódia é uma planta que a gente tem por aqui. Ela veio de onde? De fora. É uma planta de fora do Brasil. A desgramada mata beija-flor, mata abelha, mata... Você vai na flor dela, mata. Fica ali morto. De toxina que ela tem. Então a gente tem as plantas, eu sempre digo assim, as plantas, elas produzem um armamento químico para se relacionar com o meio. Se ela não quer que fique perto, ela produz para matar. O objetivo dela é matar mesmo, afastar. Então, de que forma vai atingir? Pra gente que a gente é grande, às vezes, como bicho, né? Não acontece nada, mas muitas vezes acontece. Então, micro-organismos, pequenos insetos morrem. Tanta substância tóxica que é. Olha que coisa doida, né? Porque a gente tem até aquela frase, né? Que o remédio, o veneno muda de acordo com a dose, né? Então, se o animal é maior, no caso do ser humano... A dose é pequena. O efeito não é tão grande, mas se o animal é pequeno... Você sabe por que é produzida a nicotina na planta? Não. A nicotina tem até Eu preciso levantar esse documentário no YouTube... A coisa mais linda, né? Porque era um documentário da BBC que mostrava, né, o fogo passando na área semidesértica, né? Então o fogo ativava a semente de algumas plantas, né? Enquanto as outras plantas estavam ali, elas estavam ali dormindo. Mas quando passou o fogo, elas nascem, né? E aí mostra, né, que a plantinha não tem nenhuma nicotina. Mas de repente chega um gafanhoto e começa a morder. Ela começa a liberar uma quantidade enorme de nicotina.
Aí o gafanhoto começa a ter dificuldade para andar. Ele continua comendo, continua comendo. Uma hora ele cai da planta. Ele cai imóvel, não consegue se movimentar. A nicotina, ela paralisa o inseto. Olha que coisa doida. Mas a gente vai lá e fuma para quê? Ah, porque acalma, né? Tá vendo? Não, a nicotina acalma, tem esse objetivo. Você pode ver, né? As pessoas muitas vezes dizem assim, não paro não vou parar de fumar porque me acalma. Acalma realmente a nicotina. Só que ela tem um monte de dano, né? Imagina, ela causa câncer, quer dizer, ela tem uma capacidade de alterar o nosso DNA. Olha a desgrama que é uma substância. Radicais livres, né? O acúmulo de radicais livres altera o DNA. Vai alterar o DNA, a pessoa tem um câncer depois. Por isso que tem muito risco de ter câncer, né? Não só o câncer, né? São uma série de doenças que causam essa substância.